vamos falar hoje sobre a fidelidade. Quando Deus fala para aquela igreja assim, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando Deus fala para Israel que ele foi infiel com ele. Essa palavra ela tem que trabalhar hoje, queridos, na minha vida e na tua. Por quê, pastora? O que é infidelidade, pastora? Infidelidade é falta de respeito. É falta de fidelidade. É aquilo com que a gente sai daquele voto, a gente quebra aquela aliança. Vocês me entendem? Quando estamos comprometidos com alguém, quando damos uma palavra para alguém, quando e a gente quebra com isso. Isso é infidelidade. A infidelidade, gente, é uma coisa tão séria que a própria Bíblia diz que um casamento ele pode ser quebrado pela infidelidade, segundo o judaísmo, através do divórcio. Ele pode desfazer um casamento porque houve um adultério. Vocês estão entendendo? Pastor, o que desfaz um casamento? Somente o adultério. E porque quando acontece a infidelidade, gente, é porque aconteceu um desrespeito, é porque aconteceu uma traição, é porque aconteceu uma quebra. Quando você é infiel com alguém, presta atenção nisso, você quebra. É algo, é como se você pegasse esse caderno e quebrasse ao meio. Pessoas são quebradas, e eu conheço pessoas que demoraram muitos e muitos anos para se reconstruir de uma infidelidade. A infidelidade, gente, ela quebra relacionamento entre irmãos, ela quebra relacionamentos eclesiásticos, ela quebra relacionamentos com amigos. Por quê, pastor? Porque se Deus não intervir, presta atenção nisso, se Deus não intervir, nunca mais será a mesma coisa. É lógico que cremos em Deus, cremos no perdão. Quando eu falo de infidelidade, eu estou falando, é uma qualidade de quem é infiel. A infidelidade é a falta de fidelidade. Fidelidade é aquela pessoa que cumpre, que promete alguma coisa e ela cumpre. Fiel é uma pessoa digna de crédito. Não sei se você se lembra disso, mas você se lembra na época que as pessoas compravam fiado no bar, na venda, lembra disso? Não. Os antigos sabem do que eu estou falando. Então, alguém chegava lá, você pode me vender tal coisa? A pessoa dizia assim, você tem crédito aqui. Por quê? Porque é uma pessoa fiel. É uma pessoa que fala assim para você, eu vou te pagar no final da semana, e ela te paga. E se acontecer alguma coisa grave, antes do dia, ela está sentando com você e conversando. Porque pode acontecer um imprevisto, né? Isso é uma pessoa fiel. É uma pessoa que não faz contas se não pode pagar. É uma pessoa que cumpre os seus compromissos. É uma pessoa que cumpre a sua palavra. A pessoa fiel é aquela pessoa que não ouve um lado só, mas ela ouve os dois lados. Presta atenção nisso. É uma pessoa honrada. É uma pessoa digna de confiança. Ela tem crédito. Ela tem moral. Ela tem honradez. Ela tem sinceridade. Ela tem, queridos, honestidade. Entendeu? E hoje, gente, com todo respeito, a gente não vê muito mais isso. Você se lembra quando alguém dizia assim, esse homem aqui, ele honra
fio do bigode. Esse homem é que ele honra a palavra. Antigamente se emprestava dinheiro, há muitos e muitos anos atrás, claro, não estou dizendo que seja certo, mas se assinar uma promissória. Porque eram pessoas de muita dignidade, honradez, honestidade, confiança. É lógico que não podemos generalizar, porque muita gente não está pagando as suas contas, não é porque é ruim, porque é mau caráter, mas porque não pode. Porque está acontecendo coisas difíceis, momentos difíceis. Hoje, quando eu escrevi para vocês, eu disse, olha, o Brasil e as nações estão passando por um momento muito especial. Então, é nesse sentido que eu quero dizer. A infidelidade é qualidade de quem é infiel, é a falta de fidelidade, é a violação da confiança ou dos compromissos assumidos com alguém. Quando você foi naquele altar, que você olhou para aquele homem da sua mocidade, aquela mulher da sua mocidade, que você disse assim, olha, vou te ser fiel na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, em qualquer situação. E se não houve um motivo grave, daqui a pouquinho não gosto de você, estou te jogando fora. Arrumei alguém mais bonito, estou te jogando fora. A internet entrou na minha vida, estou te jogando fora. Enjoei do seu mau hálito, enjoei do seu cheiro, enjoei do salário que você recebe. É para a gente parar e pensar nisso hoje, gente. A falta de fidelidade, muitas vezes como mãe. Por exemplo, eu estava vendo algo na internet que mexeu tanto comigo que eu quis denunciar, mas eu não sabia denunciar. Eu preciso estudar melhor. O pai, ele pega e compra um tipo de um dinossauro e ele é elétrico. E aí ele liga aquele dinossauro, não sei se algum de vocês viram. E ele pega aquele dinossauro e ele chega no pezinho do bebê, gente. E ele gritando. E ele fazendo com que o dinossauro vai comer teu pezinho. Olha, e levando o dinossauro até perto dele, e ele gritando, desesperado. Irmãos, isso é comprovado. Que uma criança que passa por um bullying, por um medo, por um trauma na barriga ou ainda bebê, dificilmente ela se recupera. Irmãos, depois eu peguei esse mesmo pai apertando a criança para ela chorar. Eu vi a mão dele, porque eu já estudei linguagem corporal. Eu vi tudo aquilo, gente, e a gente tem que denunciar. E eu vi lá, gente, presta atenção, pessoas curtindo aquilo ali. Cadê a fidelidade desse pai? E alguém estava filmando. Alguém estava filmando. A mãe está conivente com tudo isso? O que eu percebo hoje? Me perdoa a franqueza. Pais psicopatas e mães coniventes com psicopatas. Não é o caso de vocês. Mas nós temos que nos levantar e nós temos que orar. Fidelidade, falta de fidelidade no namoro. Eu estou com você, mas eu posso estar com outro. Eu estou com você, mas eu posso beijar outra boca. Eu estou com você, mas na balada eu vou fazer outras coisas. Vocês estão me entendendo? Onde é que está a fidelidade? É para a gente parar e pensar hoje. Onde está a fidelidade? Onde está a fidelidade? A fidelidade numa amizade. A fidelidade quando aparece o meu interesse. Outra coisa, gente. Tomemos muito cuidado com uma coisa que eu vou falar agora para mim, em primeiro lugar, para todos nós. Com o perdão, pedido de perdão que não é verdadeiro. Simular o pedido de perdão. Sabe aquele pedido de perdão de vendedor que sabe falar? Nós temos que tomar muito cuidado. Queridos, pastora, onde começa a infidelidade? A infidelidade, ela começa lá no Éden.
Ela começa no Éden. Eu não sei se vocês sabem, mas Adão, ele chamava Deus de papai, de pai. Deus era o pai deles. Vocês estão entendendo? O pai aparecia ali, o pai vinha ali. Todo final de tarde pisava no jardim. Cadê meu filho? Cadê meu pai? Lindo, né? Nossa, até me emociono. E aí, irmãos, o filho sentia a presença do pai, meu pai. Adão, se eu falei outro nome, peço perdão. Adão chamava Deus de Abba, de pai, de paizinho. O pai foi lá e ensinou para ele, os anjos ensinavam que ele tinha. O Adão era sobrenatural, gente. Os anjos não saíam do jardim. A presença de Deus não saía do jardim. A conexão era direta. Mas o inimigo se manifesta, aquele que foi infiel. Aquele que foi infiel, sem respeito no céu. Se manifesta no jardim. E enche eles de curiosidade maligna. E eles caem na conversa de Satanás. E eles comem do fruto. O problema está no fruto? Não. O problema está na falta de fidelidade, de honrar uma palavra, de honrar uma aliança, né? De honrar um pacto. O problema está na falta de obediência. Porque todo infiel é desobediente, gente. E aí o pai chega e fala assim, Adão, Adão. O Adão fala assim para Deus, perdoa que eu estou trocando os nomes hoje, né? Adão. O Adão fala assim, eu me escondi, eu ouvi tua voz e eu fiquei com medo. Eu me escondi. Todo infiel é medroso. O pastor não fala isso. O infiel, ele faz muito pelas costas. O fiel não, o fiel é cara limpa, o fiel é sem maquiagem. O fiel enfrenta qualquer situação. O fiel não é medroso, mas o infiel é. O infiel, ele é valente pelas costas, guardem isso. A senhora quer dizer o quê? Que quando ele peca, ele perde a conexão. Presta atenção nisso. Ele perde a conexão, ele perde a intimidade, ele perde a comunhão. E aí quando ele ouve a voz de Deus, ele se esconde. Ele se esconde. Ele se esconde. Dá pra gente esconder alguma coisa de Deus? Dá não, né? Resultado. Mas quando Deus vê aquele pecado, ele viu tudo. Não se esconde nada de Deus. Eu não sei se você sabe, mas um animalzinho, um cordeirinho é morto no jardim do Éden. Foi morto. Para cobrir os pecados de Adão e Eva. É ali que em Gênesis 3,15 que Deus fala que o inimigo usa uma mulher, mas que de uma mulher nasceria alguém que esmagaria a sua cabeça. E os anos passam e Deus fala através de reis, de profetas, maiores, menores, dentre eles, grandemente com Isaías e alguns outros. E até que de uma virgem nasce alguém perfeito. Mas antes disso eu quero que você saiba por que amanhã vai acontecer o Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia do arrependimento. Porque para os judeus o Messias não veio ainda. Todos os anos, eu não sei se você sabe, quando foi construído o tabernáculo,
Deus disse assim, uma vez por ano. Somente quem entra aqui na minha presença é o sumo sacerdote. Muito bem lavado, muito bem vestido, muito ungido, não sei se você sabe disso. Porque se entrasse alguém ali, um sumo sacerdote, de qualquer maneira, o que acontecia, pastora? Morria. Morria. Era simplesmente um véu. O átrio, o lugar santo e o Santíssimo, o Santo dos Santos. Apenas um véu o separava. Mas havia um véu. E aí, queridos, a multidão, e lá vinha o sumo sacerdote. Abre passagem, está chegando ele. Abre passagem, abre caminho, lá vem o sumo sacerdote. O cheiro da unção era sentido a quilômetros de distância, a metros e metros de distância. Lá vinha o sumo sacerdote, muito bem vestido, muito bem limpo, muito bem preparado em oração. E ele entrava e sacrificava por ele e por toda a nação de Israel. Todos os anos, presta atenção, na data de amanhã, era a data que Deus entrava no Santo dos Santos. E ali, ele derramava, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, sobre a arca da aliança. Por ele e por toda a nação de Israel. Por isso que quer dizer Yom Kippur, o dia do perdão. Mas, pastora, para nós Jesus já veio. Já. Mas você imagina estar em oração num dia como amanhã, a partir das 6 horas da tarde, não é isso? Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, 5 horas a gente já entra, né? E até no outro dia, 6h30, 7 horas da noite. Todos os judeus. É o dia que para o aeroporto Ben Gurion. Não sei se você sabia disso. Mas o aeroporto Ben Gurion para no dia de Yom Kippur. Para. Só trabalha-se médicos por motivo de força maior para se salvar uma vida. Israel todinho para. Judeus do mundo inteiro param. E eu vou te garantir uma coisa, que quem conhece isso que eu estou falando, amanhã, a partir das 5 horas da tarde, também para. E vai entrar em jejum, é jejum completo, absoluto. Sem vaidade nenhuma. E vai buscar. Eu sei que o cordeiro chamado Jesus, quando foi morto naquela cruz, morreu de uma vez por todas. Mas amanhã seria um belíssimo dia para a gente recordar a fundo, com profundidade, com sinceridade sobre isso. E nos achegarmos mais a Ele. Porque eu vou garantir uma coisa para vocês. Que quando Jesus morreu em Jerusalém, quando ele morreu no Monte Calvário, um dia, quando acharem a Arca da Aliança, porque ela não desapareceu, ela está guardada ali, eles verão o sangue do Cordeiro de Deus que tirou e tira o pecado do mundo.
sobre a arca da aliança. A Bíblia diz que quando esta nação vir Jesus face a face, eles chorarão. E eles dirão: nós crucificamos o inocente. O Messias veio e nós não o recebemos. Mas eles não receberam, mas ficou para nós, né? Graças a Deus por isso. Mas a salvação deles também está chegando, porque eles são merecedores. O que eu quero dizer para mim e para você é que Adão e Eva foram infiéis a esse Deus, a esse Pai. É por isso que muitas vezes quando eu escrevo nos meus posts, no meu story, eu digo sempre assim: eu tenho um Deus que é Pai, eu tenho um Pai que é Deus. E que é santo, e que é único, e que é digno, e que é o Deus, digno de toda honra e glória, e que nós não podemos mais desrespeitar esse Deus, esse Espírito Santo, esta palavra, esta comunhão. Vocês estão me entendendo? Não adianta jejum de boca para fora. Não pode haver jejum amanhã, não tomando água, nem comendo, nem penteando o cabelo, nem escovando o dente, nada, se não for feito uma limpeza, um jejum, um arrependimento dentro de mim, de você, verdadeiro, honesto, fiel. Vocês estão me entendendo? Então, pastor, a data de amanhã é a data que o sacerdote entrava quando houve o tabernáculo e o templo? Sim. Amanhã toda uma nação e várias nações em consagração. Amanhã, se você procurar o Silvio Santos, ele vai estar de roupa branca, sem higiene nenhuma, se humilhando por ele, pela casa, pela família e pedindo perdão. Muitos cristãos fazem o Yom Kippur. Mas eu chamo a minha atenção e talvez a tua, com amor, mas ela tem que ser com fidelidade. Que a pior coisa que existe é você andar com uma pessoa que você não tem respeito por ela. A pior coisa que existe é a falta de respeito. Hoje eu percebo que os filhos olham para o pai e para a mamãe e não tomam a bênção mais. Não tem mais respeito, não tem mais educação. E aí chegam para mim, ligam para mim: pastora, meu filho está me desobedecendo. Não. É a semeadura. É o que foi plantado e nasceu. Tudo que a gente planta nasce. Entende, filho? Filha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu e você. Fica aqui uma palavra que Deus tem que nos levar. Nós temos que permitir que o Senhor Espírito Santo, através da sua palavra, nos leve ao arrependimento verdadeiro. Porque senão não alcançaremos a misericórdia do Senhor. A mudança, a transformação, a melhora de vida. Vocês me entendem? Adão e Eva foram infiéis com Deus. Israel por muitas vezes foi infiel. Mas se você olhar para mim, talvez se você olhar para você, nós vamos entender uma coisa. Que nós já fizemos muito voto com Deus que quebramos. Nós não podemos lembrar de Deus somente no dia da ceia.
Tem muita gente religiosa, mas que mata pessoas. Não mata porque Deus intervém e tem misericórdia. Então nós temos que tomar muito, 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 muito cuidado. Alguém ligou para mim, falou assim para mim: pastor, eu quero ter a unção. Eu falei: primeiro tenha o caráter da unção. Só quer dizer o quê? Que unção foi o que eu ensinei para vocês, ela é dom de Deus. É um presente de Deus. É algo que não é seu, que vem para você. Mas é para abençoar outros, é para ajudar outros. Não fique buscando muito dom de prodígios, milagres e maravilhas. É importante. As almas chegam muito rápido e chegam em pinhocão. Mas nós precisamos buscar a fidelidade de caráter. O caráter segundo Deus, segundo a palavra, segundo o Espírito Santo. Vocês me entendem, meus amores?